Talvez você possa se perguntar: como eu encontro o meu propósito? E a resposta não está fora, mas dentro. Faça para você mesmo a seguinte pergunta: o que me move de verdade? Que tipo de problema eu gostaria de resolver no mundo? O que eu faria com entusiasmo, com alegria, mesmo se eu não ganhasse nada de início? E o seu propósito está geralmente bem aí, na junção entre o que você ama, o que você sabe fazer e o que você pode beneficiar os outros com isso. E quando você descobre isso, tudo muda de figura. As decisões ficam mais claras, suas dúvidas perdem força, o medo ainda aparece, mas ele já não manda mais tanto assim em você. Porque agora você tem uma direção, e direção vale mais do que velocidade. Só que existe um ingrediente que torna essa jornada ainda mais poderosa, que é a gratidão. E antes que você pense que isso é papo de autoajuda, entenda uma coisa: a gratidão é um dos maiores catalisadores de abundância. A Bíblia ensina em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças. E quando ela diz em tudo, é exatamente isso. Inclusive nos momentos difíceis, nos processos, nos atrasos e até nas perdas que você passa. Por quê? Porque a gratidão muda a sua frequência mental. Quando você reclama, sua mente foca na falta. Quando você agradece, sua mente foca na conquista. E o que você foca expande. O que você alimenta cresce. Você quer fazer um teste para ver isso na prática? Hoje ainda pegue um caderno aí na sua casa e anote 5 coisas pelas quais você é grato. Pode ser coisas simples, como sua saúde, seu lar, sua família, sua mente funcionando. Faz isso e depois me conta o que foi que você sentiu. A ideia é você começar a fazer disso um hábito para mudar a frequência dos seus pensamentos. Porque quanto mais você reconhece o que tem, mais você se prepara para receber o que ainda virá. Gratidão não é só educação, não é só falar, oh, muito obrigado. Não, é estratégia, mentalidade, é linguagem de conexão com a abundância. E quem pratica diariamente percebe. Portas se abrem, ideias surgem, pessoas certas aparecem, porque a gratidão te coloca exatamente na rota do crescimento. A gente vive numa época de muita pressa, onde tudo tem que ser rápido. Comida, internet, resultado. Só que a prosperidade verdadeira de tudo o que existe não respeita essa lógica. Ela não nasce em micro-ondas, entendeu? Ela cresce como uma árvore. E essa árvore tem raízes que são profundas e invisíveis no início, mas absolutamente necessárias para sustentar os frutos que virão mais à frente. A Bíblia, inclusive, é clara ao afirmar o seguinte: o que o homem semear, isso também colherá. Isso aqui está em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Mas o que a gente precisa entender é que entre o plantar e o colher existe o esperar. E é aí que muitos desistem. Quantas vezes você já começou um projeto animado, cheio de esperança, e depois de algumas semanas você simplesmente parou? Quantas metas você traçou com empolgação, mas abandonou no meio do caminho? E isso porque os resultados demoravam mais do que você esperava. Aí você desanimou. Só que isso é mais comum do que parece, porque o mundo te ensinou que se não for rápido, não vale a pena. Mas a Bíblia e a vida ensinam o oposto. Tudo que é duradouro leva tempo. E tempo exige paciência, paciência exige visão, e visão exige fé. Você já foi num sítio, numa fazenda, numa chácara? O agricultor, aquele que faz a plantação, ele não cava a terra todo dia para ver se a semente que ele plantou está crescendo. Ele planta, cuida, rega e confia. Porque ele sabe que a colheita virá. A colheita não falha. Se ele desistir no meio do caminho, é ele que vai perder, não a natureza, entende? O mesmo vale para você. Se você desistir agora, você vai abandonar uma colheita que já está sendo formada, mesmo que você não veja nada ainda. Napoleão Hill dizia que a persistência é o elo entre o desejo e a realização. Ele não falava isso da boca para fora. Ele estudou pessoas que fracassaram dezenas de vezes antes de acertar. Gente comum como eu e você, que simplesmente escolheu continuar. Entendeu que cair faz parte, mas que parar não é uma opção. Pense em Thomas Edison. Ele falhou mais de 1000 vezes antes de fazer a lâmpada funcionar. Já pensou se ele tivesse parado na tentativa 976? O mundo seria diferente hoje, não? Walt Disney foi rejeitado por bancos investidores que riram do sonho dele, riram dos seus personagens, riram das suas criações.
E quando a gente fala em Disney hoje, não se pensa no sobrenome do Walt Disney, mas logo num sonho que todos desejam conhecer. Henry Ford quebrou várias vezes antes de formar a empresa que revolucionou a forma de se locomover. A ideia de carro que a gente conhece hoje veio da Ford. Aquele ator, Sylvester Stallone, protagonista do Rambo, quando era pobre e desconhecido, vendeu o próprio cachorro para não passar fome, para continuar escrevendo o roteiro do Rocky, o filme que trouxe para ele o grande sucesso que ele teve. Nenhum produtor de cinema da época queria esse filme. Só que ele não desistiu até conseguir o que ele queria e depois recomprou seu cachorro. Tem centenas de casos de sucesso, inclusive brasileiros também que você conhece, como Santos Dumont, Ayrton Senna, Silvio Santos, Geraldo Rufino, Luciano Hang. E o que todos esses homens têm em comum, sejam famosos ou desconhecidos, é a persistência, a constância, a coragem de continuar mesmo quando parece não fazer mais sentido, que tá todo mundo duvidando. E essa persistência, alinhada com fé em Deus, não tem quem segure. E esse é o chamado para você que está assistindo esse vídeo agora. Continuar. Não importa quantas vezes você tentou, não importa o que deu errado, o que importa é o que você vai fazer a partir daqui, porque o futuro não responde ao seu passado, ele responde à sua decisão no presente. Mas atenção, não adianta continuar repetindo o que não funciona. E é aqui que entra a sabedoria. A Bíblia diz: os planos bem elaborados conduzem à fartura, mas o precipitado acaba na miséria. Isso está em Provérbios 21:5. Isso significa que você precisa unir persistência com estratégia. Não é insistir no erro, é ajustar o plano, melhorar o método para evoluir com cada tentativa. Mas presta atenção no que eu vou te falar agora. Aquele que procura ter um relacionamento com Deus, porque fé, antes de mais nada, é relacionamento, é buscar a fonte com frequência, de preferência mais de uma vez por dia. Aquele que faz isso consegue algo muito diferente da maioria, porque não se trata mais de fazer as coisas pela lógica humana, mas sim de buscar entendimento e sabedoria de onde provém tudo o que existe, através daquele que é amor em essência, e vai te fornecer o entendimento necessário para você alcançar aquilo que você busca. Ou ajustar as velas do seu barco para navegar na melhor condição. Mas é preciso confiar, porque fé também é confiança. Então você começa a enxergar oportunidades onde antes você só via problema, você começa a tomar decisões melhores, você começa a dizer não para o que te atrasa e sim para o que te aproxima da verdade. E aqui vai um detalhe importante: seus hábitos são mais importantes do que a sua motivação, são mais poderosos do que a sua motivação. A motivação é como um fogo de palha. Sabe o fogo de palha? Que você acende, ele vai alto, só que dura pouco. Já os hábitos é o contrário. Eles moldam quem você é. Mesmo nos dias que você não está empolgado, que você está sem força, o hábito segue forte, firme, e aos poucos ele te ajuda a ter a disciplina que você precisa para alcançar o que você deseja. Você quer um exemplo simples? Eu vou te dar um exemplo. Quem tem o hábito de ler 10 minutos por dia, em um ano vai ler facilmente mais que 10 livros. Quem guarda uma pequena quantia toda semana, cria um fundo que pode mudar a sua vida em poucos meses. Quem escolhe fazer caminhada, mesmo que for só 5 minutinhos por dia, está prevenindo várias doenças, adquirindo uma saúde bem melhor do que antes. Pequenas atitudes repetidas todos os dias fazem mais por você do que grandes promessas feitas uma vez por ano, geralmente na virada, né? Que é quando a gente faz um monte de promessa e acaba não cumprindo nenhuma. E olha, isso é bíblico também, tá? Em Lucas 16:10 está escrito o seguinte: aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. Ou seja, é a forma como você lida com pouco que mostra se você está preparado para o muito. E talvez agora você perceba que não precisa esperar por um grande momento para começar. Não precisa de uma renda alta, de uma oportunidade perfeita. Você só precisa decidir plantar algo hoje. Algo que esteja alinhado com o teu propósito, com os teus sonhos. Algo que seja uma semente de liberdade, crescimento de valor para você. Porque quando você planta com intenção, Deus
o todo o universo responde com expansão. E Deus, que vê o que você faz em secreto, em silêncio, te recompensa de formas que você nem imagina. A colheita não falha, ela tarda no nosso entendimento, porque a gente tem uma visão muito distorcida sobre o tempo, mas não falha. O que acontece é que a colheita, só vem para quem permanece firme, mesmo no tempo da espera. Então, chegou o momento da virada. Você já entendeu que a vida que você deseja começa dentro da mente. Só que existe um caminho a percorrer entre a mente e a linha de chegada, que é a ação. Muita gente sabe o que precisa fazer, mas não faz. Espera a hora certa, o dia certo, o dinheiro certo, a motivação certa. Mas adivinha, essa hora nunca chega. E quem espera demais, perde tempo. E tempo, meus amigos, é o único recurso que a gente nunca mais recupera. A Bíblia é direta. Ainda que o teu começo seja pequeno, o teu último estado será grandioso. Jó 8:7. Então, primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Deus nunca te pediu para começar grande, Ele só espera que você comece com fé, que você dê o primeiro passo com confiança. Mesmo que ainda não sabe exatamente o caminho inteiro que vai virar a tua vida, Ele espera que você comece, porque Ele te fez para isso, para começar, trilhar e finalizar. Porque quem se move encontra portas abertas, mas quem fica parado assiste a vida passar. E aqui vai uma verdade que pode até incomodar. O seu resultado de hoje provavelmente é o resultado das escolhas de ontem, mas o amanhã pode ser completamente diferente. E a decisão é agora. Só que para isso acontecer, você precisa parar de negociar com seus medos. Você precisa parar de alimentar desculpas. Você precisa parar de repetir o velho ciclo, porque o seu novo eu não vai nascer dentro do seu conforto. Ele vai nascer do esforço, da decisão, da disciplina. O passo que você dá quando ninguém está olhando, mas você sabe que precisa continuar. E seguindo em frente, tem algo que você precisa guardar com firmeza no teu coração. Conhecimento não transforma ninguém. O que transforma é o que você faz com o conhecimento. Não adianta entender a lei da atração, os princípios bíblicos, a mentalidade próspera que traz prosperidade nas finanças, na tua vida, se você não aplicar de forma prática todos os dias. Comece de forma simples, escolha um hábito que você sabe que vai te aproximar dos seus sonhos. Faça disso um compromisso. Pode ser estudar 10, 15 minutos por dia, pode ser eliminar maus pensamentos que você vem alimentando, pode ser guardar uma porcentagem aí da sua renda, pode ser parar de andar com quem suga a tua energia e te faz pensar e fazer aquilo que você já não quer mais. O que importa, pensa uma coisa, o que importa é a direção, não o tamanho do passo. É fazendo o certo todos os dias que o milagre acontece na tua vida. É insistindo quando ninguém acredita, quando ninguém está te vendo, que o impossível começa a se tornar inevitável. Porque o mundo externo obedece a quem tem convicção interna e é buscando a Deus que o favor dele pode se materializar na tua vida. Porque a verdade é que Deus age na constância e o universo responde à constância da sua disciplina. Mas se em algum momento o medo voltar, porque ele costuma voltar, lembre-se do que está escrito em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Ou seja, você já tem o que precisa dentro de você. O poder está aí e a decisão é sua, mas Deus não vai fazer a sua parte. O que você precisa é aumentar o seu relacionamento com Ele para que nessa relação sincera e verdadeira, Ele possa te fortalecer naquilo que você precisa. A fé sem obras é morta, mas a fé com ação move montanhas. E eu te desejo coragem. Encontre o seu propósito, trabalhe duro nele, sirva com amor e receba os frutos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida.